Amigos, companheiros, irmãos e irmãs do Centro Espírita André Luiz, nós vamos iniciar daqui a alguns minutos a palestra com a nossa irmã Rita Aragão Dias. Estamos preparando esse momento para ouvir o que a nossa irmã tem de bom para nós, que ela se preparou, e também ajudarmos, através das nossas vibrações, do nosso carinho, com a nossa irmã, né? Estamos passando nesse momento por dificuldades em estarmos reunidos na casa André Luiz, mas as nossas irmãs que têm esforçado, como a Gabi, para que possa levar até os nossos lares as palestras, a oração. Então, agradecer a Deus também por pedir para que eles possam estar sempre prontos e dispostos a nos ajudar nessas dificuldades, né? Aquele que tiver uma água para frutificar, pode deixar exposta durante a palestra, que com certeza ela transformará em medicação, em remédio para todos nós. Então vamos fazer uma prece para a abertura do nosso trabalho, que é a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoe nossas dívidas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, dos males e dos maus. Que assim seja. Nesse momento nós passamos a palavra para a nossa irmã Rita, para que ela, no tempo programado, venha trazer esse momento de estudo para todos nós, rogando a Jesus, aos bons espíritos, que dê a ela boas intuições, e vamos assistir, em nome de Jesus, que assim seja. Olá, amigos, olá, amigas do Centro Espírita André Luiz. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos pelos pensamentos e pelos sentimentos. O nosso abraço fraterno a todos os companheiros, a todas as companheiras do CEAL, bem como a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Hoje nós vamos falar de uma instrução de um espírito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A instrução é intitulada A Felicidade Não É deste Mundo. Sabemos que todo ser humano está em busca da felicidade. São Tomás de Aquino nos dizia que não existe uma pessoa que não procura pela felicidade na sua própria vida, mesmo aquele que pratica o mal. Mas o que é felicidade? Como buscamos a felicidade em nossas vidas? Você se considera uma pessoa feliz? Será que podemos falar de felicidade em meio a tanto sofrimento existente no planeta Terra? Nós não podemos confundir a felicidade com outros sentimentos. Por exemplo, o prazer. O prazer é uma sensação de bem-estar. É um momento temporário relacionado aos nossos 5 sentidos: a visão, o paladar, a audição, o tato e o olfato. Existem várias formas de se obter o prazer. Existem pessoas que sentem prazer praticando exercícios físicos. Outras sentem prazer comendo, escutando a música, lendo um livro, conversando, trabalhando. Outro sentimento que não deve ser confundido com a felicidade é a alegria. A alegria é um sentimento de contentamento,
de prazer de viver, júbilo, satisfação. As pessoas alegres irradiam positividade, sorriem com frequência, estão sempre vendo o lado bom das coisas. Mas a alegria é momentânea e está relacionada a um fato específico, como, por exemplo, uma premiação. Quando nós encontramos pessoas queridas, nós sentimos alegria. A alegria varia de acordo com os interesses, objetivos e a idade de cada um. Um bebê, por exemplo, sente alegria ao dar os primeiros passos. Uma criança sente alegria ao ganhar um brinquedo. Um jovem sente alegria ao passar numa prova, ao passar num concurso. Outro sentimento que não deve ser confundido com alegria nem com felicidade é a euforia. A euforia é um estado que se caracteriza por uma alegria excessiva e momentânea, uma exaltação. A euforia é uma falsa alegria. As pessoas eufóricas estampam a suposta alegria, uma alegria que elas não possuem no seu íntimo. Por isso, elas são sempre pessoas exaltadas, exageradas, gargalham por qualquer razão, justamente porque querem mostrar uma alegria que elas não possuem. E muitas pessoas buscam euforia no álcool, nas drogas, piorando ainda mais a sua situação emocional e espiritual. Enfim, o que é a felicidade? A felicidade é um estado durável de plenitude. A felicidade é um bem-estar espiritual, uma paz interior, é uma realização interior, uma realização espiritual. E o ser humano sempre procurou a felicidade em suas vidas. Desde os momentos iniciais da jornada pelo reino nominal, o espírito encarnado busca vencer a dor e as vicissitudes, as angústias e os medos, pretendendo tranquilidade e segurança. E durante essa jornada, nós procuramos a felicidade de várias formas, como na beleza, nas artes, na sabedoria, no poder. Procuramos a felicidade na posse de riquezas, no prazer, no conforto. Outros a procuram no repouso, nas diversões, nos passeios. Alguns a procuram na glutonaria, no consumismo. São várias as formas pelas quais nós buscamos essa felicidade. Mas François Nicolas Madeleine, um espírito francês que foi, quando encarnado, ele foi um cardeal aqui na Terra, o cardeal Morlot. Ele nos diz que o homem absolutamente feliz na Terra jamais foi encontrado. E ele nos diz mais, que a felicidade não é deste mundo. Essa mensagem foi trazida por François Nicolas Madeleine em Paris, em 1863, na época da codificação. E o cardeal Morlot nos diz que essa máxima, a felicidade não é deste mundo, é do Eclesiastes, um livro do Antigo Testamento que faz citações de Salomão, rei de Israel e filho de Davi. Nós não encontramos essa frase escrita de forma direta no Eclesiastes, mas encontramos um relato que procura ensinar os caminhos para melhorar a vida e atingir a felicidade. O rei Salomão faz uma crítica às ilusões que a sociedade apresenta como ideal, a riqueza, o poder, a ciência, prazeres, status social, trabalho para enriquecer. E nesse sentido, cardeal Morlot nos falou que nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E ainda mais, nem mesmo essas três condições, riqueza, poder e juventude juntas, podem trazer a felicidade ao homem. Na Terra,
jamais encontraremos uma pessoa que usufrua de felicidade total. Umas têm dinheiro, mas não têm saúde. Outras têm a saúde, mas não têm o dinheiro. Algumas moram numa mansão, mas carregam grandes problemas familiares. Outras moram na favela e têm a família unida. Existem idosos felizes e crianças e jovens deprimidos. Pessoas que possuem poder, mas não têm amigos. Sempre nos falta algo. E Kardec nos fala na obra O Espiritismo, na sua expressão mais simples, que a importância que o homem atribui aos bens temporais está na razão inversa da sua fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias neste mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que às custas do próximo. Então, nós vivemos a vida como se ela fosse única aqui na Terra e vinculamos a felicidade às coisas materiais, esquecemos que somos seres espirituais. A incredulidade e a dúvida sobre a vida futura nos leva a procurar a felicidade nas coisas deste mundo, mesmo que para isso façamos o outro infeliz. Na questão 922, Kardec nos fala que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui infelicidade para o outro. Aí Kardec perguntou aos benfeitores: haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, existe alguma coisa que faça todos os homens felizes? E os espíritos responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas o que é o necessário? Necessário é aquilo que dá sustentação à nossa vida. O problema é que nós nunca estamos satisfeitos com o necessário. Sempre queremos algo mais, sempre queremos algo melhor. Querer algo melhor não é errado, não existe nada de mal nisso. Aliás, isso faz parte do nosso processo evolutivo, querer melhorar sempre. O problema é que nós não usufruímos do que temos e ficamos nos martirizando com o que não temos. É preciso que aprendamos a discernir o que é necessário do que é supérfluo em nossas vidas. Paulo de Tarso, em sua primeira carta a Timóteo, nos diz: tendo sustento e com o que cobrirmos, estejamos com isso contentes. O homem não é feliz em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui e como encara a falta da posse, nos diz Joana de Ângeles. E mesmo que nós tenhamos tudo o que desejamos, será que podemos ser felizes ao lado de irmãos que não têm o necessário para o sustento físico? Irmãos que morrem de frio e de fome e não têm um abrigo para repousar a cabeça? Aquele que possui o supérfluo, que esse supérfluo pelo menos possa ser revertido em favor dos que não têm sequer o necessário. Está lá no Evangelho. O rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, nos apresenta uma pergunta crucial. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ou seja, para onde dirigimos os nossos esforços diários? O que desejamos da nossa existência? A busca da felicidade caracteriza-se pelos objetivos que sejam colocados como fundamentais para a nossa vida, nos diz a benfeitora Joana de Ângeles. Todos nós aqui na Terra temos uma missão a cumprir,
seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos deveres que Deus nos confiou. E é no cumprimento de nossos deveres que nós encontramos a nossa felicidade. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os benfeitores respondem que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Do homem depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. A terra, portanto, é um lugar de provas e expiações. Temos momentos de alegrias e de tristezas, de bem-estar e de sofrimentos. A felicidade absoluta é inatingível na terra. Aqui nos deparamos com ingratidão, antipatias, doenças, perda de entes queridos, mortes prematuras, problemas financeiros, e tudo isso são motivos de infelicidade para nós. Suavizar nossos males significa compreender e aceitar as dificuldades, sermos resignados, termos fé no futuro e termos consciência da transitoriedade da vida terrena. Quando Jesus nos disse: bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, Jesus estava querendo nos dizer que as nossas aflições são passageiras e a forma como as aceitamos faz a diferença em nosso aprendizado espiritual. Cardeal Murlo nos disse que o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado na terra. Cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções. Muitas pessoas pensam que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas, mas as dificuldades têm função educadora em nossas vidas. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, nos diz: essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino ao sentimento das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Emmanuel está nos falando aqui que as nossas dificuldades são necessárias em nosso processo evolutivo. São as nossas dificuldades que desenvolvem em nós sentimentos adormecidos, que redirecionam os nossos pensamentos, que são com as dificuldades que desenvolvemos as nossas virtudes. Joana de Ângeles nos diz que as nossas dificuldades são desafios existenciais, e sem esses desafios existenciais nos acomodaríamos e não desenvolveríamos a vontade de progredir. Se não fossem esses desafios, nós estaríamos ainda em níveis inferiores do estágio da evolução, estaríamos ainda lá na época primitiva. Nós temos, por exemplo, essa imensa provação que desabou sobre a Terra agora, essa pandemia. Segundo Divaldo, numa live que ele fez na Mansão do Caminho, ele nos diz que esse vírus tem se mostrado poderoso e letal, mas esse vírus está nos obrigando a uma reflexão maior sobre as nossas vidas. Este vírus está reeducando a humanidade a voltar para o lar, reconstruir a família, descobrir a sua fragilidade, a auxiliar o outro. Este momento que nós estamos vivendo é um momento de viagem interior e de conexão com Deus, nos diz Divaldo Franco. A felicidade, portanto, não é a ausência de momentos infelizes e difíceis, mas a habilidade de superá-los. Podemos, diante dos nossos desafios existenciais,
reclamar ou aproveitar as lições. Para aproveitar as lições, precisamos ter Deus nos nossos corações. E ter Deus no coração não é pensar que não teremos problemas, nem dores, nem lutas, mas é ter certeza que teremos solução para os problemas, vitória sobre as lutas e cura para as dores. Em tudo dai graças, nos diz o apóstolo Paulo. E o que não nos falta são motivos para sermos gratos a Deus. A começar pela nossa existência, pelo nosso corpo físico, por estarmos encarnados nesse momento. Quantos espíritos querem essa oportunidade de reencarnar e ainda não conseguiram ou ainda não mereceram? Seremos gratos a Deus por isso, por esta encarnação. Seremos gratos a Deus pela natureza da qual nós fazemos parte integrante. Respeitemos a natureza, é obra divina. Devemos ser gratos conosco também, aprendendo a nos perdoar, a perceber que todos nós aqui na Terra somos imperfeitos, temos as nossas fragilidades, todos nós erramos. Então nos perdoemos, simplifiquemos as coisas, não deixemos tudo tão sério, tão complexo, tão duro. Mantenhamos o bom humor. André Luiz nos fala que devemos ser gratos ao nos levantar. Nos diz o benfeitor: antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, a vida nos devolve aquilo que nós damos a ela. Se queremos ser felizes, vamos dar alegria à vida. Cada dia é uma abençoada oportunidade de crescimento espiritual e iluminação interior. Cada dia é uma nova chance de continuarmos firmes e confiantes rumo ao que queremos de melhor para a nossa vida. Portanto, ao acordar, oremos, formulemos pensamentos de serenidade, de otimismo e decidamos que o dia será feliz e lutemos para isso acontecer. Paulo Coelho tem uma frase muito interessante: não arruine o seu dia de hoje por causa dos problemas de ontem. O ontem já se foi. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer hoje? No Céu e o Inferno, Allan Kardec nos fala que dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro. Raul Teixeira nos fala que se eu tiver neste mundo como quem se acha na penitenciária, sofrerei imensamente. Mas se eu estiver no mundo como quem está na escola, eu farei das dificuldades elementos de progresso e de amor. Farei das dificuldades oportunidades. E ainda Raul nos fala: se eu considerar a terra como um lar, entenderei que todas as dificuldades são necessárias e que estou rodeado de irmãos com os quais posso interagir, posso contar, posso confiar. Ser feliz depende único e exclusivamente de nós mesmos. Deve-se aprender a ser feliz selecionando sentimentos altruístas e positivos daqueles enfermiços, pessimistas e negativos, nos diz Joana de Ângeles. E para ilustrar o que nós estamos falando, trouxemos aqui um texto de um autor desconhecido, que diz: um famoso escritor estava em sua sala de estudo. Pegou a caneta e escreveu o seguinte: no ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos
e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai, e meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. E ao final ele escreveu: "Foi um ano muito mau." Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel, que colocou ao lado do papel de seu marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: "No ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei de meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade." No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu o Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo sem nenhuma sequela. Este ano foi uma grande bênção. Então vejam, meus irmãos, aqui os acontecimentos são os mesmos, mas com ponto de vista diferente. Então, nós podemos concluir que a felicidade não é a felicidade que nos torna gratos, mas é a gratidão que nos torna felizes. José Herculano Pires, na sua obra O Sentido da Vida, nos diz que o Espiritismo renovou fundamentalmente a concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem que ele não nasceu para gozar nem para sofrer, mas apenas para evoluir, para progredir. Essa doutrina consoladora nos ensina, nos mostra que nós temos um Pai amoroso, justo e bom, que nos criou a todos, simples e ignorantes, e nos criou para sermos felizes, para progredir, para evoluir. E com essa evolução gradativa, nós aprendemos a construir a nossa própria felicidade. Leon Denis nos fala que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. E o que são as leis eternas? São as leis de Deus, que estão escritas na nossa própria consciência. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores nos falam que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, e só somos infelizes quando dela nos afastamos. E na questão 921, os benfeitores completam: praticando a lei de Deus, o homem pode poupar-se de muitos males e alcançar uma felicidade tão grande quanto comporte a existência grosseira. Kardec nos diz, na obra O Espiritismo, na sua expressão mais simples, que os males que afligem os homens na Terra têm como causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens tornam-se reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. E na Gênese, Kardec nos fala: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as más paixões. Somente o progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. O cardeal Marlot nos diz que a Terra não está destinada para sempre a ser um mundo de provas e expiações,
A Terra já progrediu muito e progredirá muito mais. E nós precisamos progredir junto com a Terra. Devemos fazer esforços para evoluir, a fim de atingir uma condição de habitar a Terra melhorada, uma Terra mais feliz. E no céu e inferno, Kardec nos fala: a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido inteligência e moralidade. Portanto, a felicidade absoluta só é atingida nos mundos onde exclusivamente reina o bem. Daí nós podemos concluir que quando o cardeal Morlot falou que a felicidade não é deste mundo, ele estava querendo nos dizer que, sendo a Terra um mundo de provas e expiações, ela não reúne as condições essenciais à completa felicidade das criaturas. Podemos deduzir também que a felicidade não está no mundo material, mas pode ser encontrada no nosso mundo interior, de acordo com a maneira que encaramos a vida. A busca da felicidade caracteriza pelo conhecimento de si mesmo em relação aos demais indivíduos, nos diz Joana de Ângeles. Precisamos, portanto, perceber que somos todos iguais perante Deus. Somos todos irmãos. Deus nos ama a todos igualmente. E vocês sabiam que existe uma receita da felicidade? Essa receita foi trazida pelo nosso querido Mestre Jesus, na obra Jesus no Lar, capítulo 19. Neio Lúcio nos fala que Tadeu estava conversando com Jesus e Tadeu estava muito preocupado com a infelicidade humana. Ele estava até assim um pouco revoltado. Ele dizia que as dores humanas tinham causa nas deficiências políticas da época. Então Jesus virou para Tadeu e perguntou o que seria felicidade para ele, o que seria necessário para que ele se sentisse feliz. Aí Tadeu começou a elencar uma série de atitudes que ele gostaria que os outros fizessem para com eles, que ele gostaria de ser tratado pelos outros, para que ele fosse feliz. Resumindo, ele gostaria de ser compreendido, respeitado e estimado por todos. Após ele terminar, Jesus falou para ele: Tadeu, se você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada um na mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, está aí, meus irmãos, a receita de felicidade trazida pelo nosso Mestre Jesus. Faça ao próximo o que gostaria que fizessem para você. A nossa felicidade, portanto, será do tamanho da felicidade que proporcionarmos ao nosso próximo. Só seremos realmente felizes quando nós nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, nós vamos preparar agora, nesse momento, para o encerramento da nossa palestra, que foi realizada pela nossa irmã Rita,
pedindo a Jesus, aos Espíritos do bem, agradecendo a Deus e rogando a misericórdia do Pai em favor de todos que estão sofrendo nesse momento no planeta Terra, em toda parte do planeta Terra, né? Porque somos irmãos em Cristo, todos nós. E rogando, Senhor, a sua misericórdia, a sua bênção, agradecendo a nossa irmã Rita, mais uma vez, pela palestra que trouxe o conhecimento, o esclarecimento para todos nós, pedindo aos irmãos que queiram frutificar a água, que nesse momento de oração possa deixar a água exposta na garrafinha, no copo, e depois fazer uso com fé. A água por si só já é uma medicação, um remédio para todos nós, né? E fluidificada, então, melhor ainda. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Pai nesse momento. Senhor de misericórdia e bondade, Deus, Criador de todos nós, nós agradecemos, Pai, por esse momento de oração, de recolhimento. Agradecemos a Jesus, os Espíritos do bem, pedindo por todos nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que estão hospitalizados, nos leitos de dores. Enfim, Deus, o Senhor sabe das necessidades de cada um de nós, mas nós somos eternos pedintes. Abençoe a todos, proteja, e aqueles que estiverem passando por o outro lado da vida, através do desencarne, que sejam assistidos, amparados, ao retornar à pátria espiritual. E os familiares de cada um também que possa estar sendo amparados pela misericórdia do amor de Deus. Que assim seja, agradecendo a nossa irmã Rita também, né, mais uma vez, pela palestra que trouxe para todos nós. Que assim seja, e dando por encerrado o nosso trabalho de palestra dessa. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa, e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.